Rádio Batuta apresenta Pixinguinha na Pauta. Apresentação: Pedro Paulo Malta. Roteiro: Pedro Paulo Malta, Paulo Aragão e Bia Paz Leme. Boa noite, amigos. É com grande prazer que estamos abrindo os trabalhos da Faixa Batuta, que a partir daqui vai cuidar da programação musical dos sábados na MEC, sempre de 7 às 8 da noite. Na Faixa Batuta de hoje, a atração é o programa que vamos trazer para vocês sempre no primeiro sábado de cada mês, Pixinguinha na Pauta, um programa inteiro dedicado a esse, que é um dos grandes craques da música brasileira, se não o maior, como compositor, como flautista, saxofonista, arranjador e líder de conjuntos que fizeram história no rádio e em tantos discos. Um personagem que, nos quase 76 anos de vida que teve, foi fundamental para a construção de algumas bases importantes da nossa música, tocando choro, compondo sucessos que até hoje fazem parte do nosso imaginário e contribuindo para a criação de uma linguagem brasileira de arranjo. E é por essas e outras que estava mais do que na hora dele, Pixinguinha, voltar ao rádio. Tem um horário só dele. Um horário em que o ouvinte possa descobrir gravações raras, relembrar arranjos históricos, conhecer gravações recentes de composições de sua autoria e também ouvir bate-papos com convidados sobre o legado de Pixinguinha e as preciosidades do seu baú. Aliás, que baú! No Instituto Moreira Salles, esse baú atende por Acervo Pixinguinha. É simplesmente todo o conjunto de documentos pessoais, prêmios, fotografias, depoimentos orais, além de partituras e mais partituras que compõem esse acervo precioso que pertence ao IMS. Entre as joias desse acervo está, por exemplo, um conjunto de 300 arranjos originais escritos por Pixinguinha para o pessoal da velha guarda. Programa de rádio que era apresentado por Almirante e estrelado por Pixinguinha e grande elenco na Rádio Tupi entre 1947 e 52. E é justamente desse programa o primeiro número musical do nosso Pixinguinha na Pauta. Vamos ouvir Minha Vez, polca de Pixinguinha, interpretada pela orquestra do pessoal da velha guarda. Uma relíquia que a gente traz numa gravação feita há mais de 60 anos, da virada entre as décadas de 40 e 50. Como acabamos de ouvir nessa polca endiabrada de Pixinguinha que se chama Minha Vez, em gravação preciosa lá da metade do século passado,
Trata-se do momento em que Pixinguinha vive sua grande forma como arranjador. Uma maturidade que resulta da própria trajetória percorrida por ele desde o início da carreira. Primeiro, com todas as experimentações que ele viveu na década de 1920, no Brasil e no exterior. E depois, com a consagração que ele alcança nos anos 30, como arranjador de sucessos de grandes nomes do rádio, como Francisco Alves e Carmen Miranda. E é assim que Pixinguinha vai chegar na década de 40, com toda a bagagem necessária para propor inovações como, por exemplo, a formação da Orquestra do Pessoal da Velha Guarda. Uma formação criada por ele e que é completamente sui generis, aproveitando diversos elementos das referências musicais de Pixinguinha, como os metais das orquestras de sopro, as cordas e madeiras das orquestras de salão, o acompanhamento de choro dos conjuntos regionais e a percussão das batucadas. Uma sonoridade inventada pelo arranjador Pixinguinha e que acabou sendo uma das marcas sonoras do rádio entre 1947 e 52, quando a Tupi levou ao ar o programa Pessoal da Velha Guarda. Outra referência de Pixinguinha, que acabou indo parar no Pessoal da Velha Guarda, foi a música dos seus mestres. É o caso do carioca Mário Álvares da Conceição, o Mário Cavaquinho, que foi seu primeiro professor de música e fez composições como essa que vem agora no nosso repertório em arranjo de seu aluno mais famoso. Trata-se do choro Hilda, que mais tarde ganharia letra de Catulo da Paixão Cearense e seria rebatizada com o nome de Teu Beijo. O arranjo de Pixinguinha foi feito em 1951 para o pessoal da Velha Guarda, mas a gente vai ouvir com a orquestra Pixinguinha na Pauta, regida por Pedro Aragão, numa gravação ao vivo de 2010. Além dos arranjos de Pixinguinha, como esse cheio de balanço que a gente acabou de ouvir, do choro Hilda, outro destaque do pessoal da Velha Guarda era o apresentador e roteirista do programa. Estou falando de Henrique Forez Domingues, o Almirante, personagem central dessa música brasileira produzida nas décadas 1930, 40, 50, um período em que ele é figura quase onipresente, como cantor, compositor, pesquisador e radialista de sucesso, escrevendo e apresentando programas de grande audiência como Caixa de Perguntas, Incrível, Fantástico, Extraordinário, Curiosidades Musicais e No Tempo de Noel Rosa.
Não à toa, ele era apresentado como a maior patente do rádio. No caso do pessoal da velha guarda, ele não só apresentava ao vivo o programa, como também fazia o roteiro, com destaque para os textos que ele escrevia, apresentando cada uma das músicas antes delas serem interpretadas pela orquestra do programa. Às vezes, chamava atenção para um aspecto do arranjo de Pixinguinha. Outras vezes, contava uma história do século XIX. Como nessa gravação que a gente vai ouvir agora, diretamente de 29 de outubro de 1949. E quem vai apresentar a música é ele, com a palavra Almirante. Há alguns anos, o comércio do Rio de Janeiro, que fechava suas portas às 8 horas da noite, foi obrigado a fechar às 7. Alguns comerciantes caturras acharam que não deviam obedecer às posturas municipais e não fechavam a hora marcada pela lei. Como não houvesse bastante fiscalização, nada lhes acontecia. E seus pobres empregados eram obrigados a permanecer trabalhando, presos por patrões tão desumanos. Foi quando um indivíduo providencial apareceu, intimando, com um grito que logo se popularizou de fecha a carrança, os patrões recalcitrantes. Ele passava pelas portas das casas que não fechavam às 7 e gritava para dentro agressivamente assim, fecha a carrança! Aos poucos, outros empregados do comércio vieram em auxílio dos prisioneiros e, percorrendo as ruas depois das 7 horas, gritavam também o fecha a carrança de porta em porta. O processo deu resultado, tanto que em pouco tempo já não se ouvia mais pelas ruas o grito providencial. Essa curiosa passagem da vida de nossa cidade ficou registrada numa polca que tomou o nome de Fecha a Carrança. Pixinguinha instrumentou para o pessoal da velha guarda e é isso que vamos ouvir novamente. Ouvir e ajudar, gritando numas paradas que há na primeira parte, um alegre Fecha a Carrança! Depois desse arranjo balançado de Pixinguinha para Fecha a Carrança, polca do século XIX, que na terceira parte cai no samba, agora a gente vai sair do pessoal da velha guarda e rebobinar o nosso tempo até o começo da década de 1930. É nesse período que vão despontar os primeiros grandes ídolos da música brasileira. Vozes que vão chegar a tudo quanto é canto do país pelo rádio e pelos discos. Francisco Alves, Carmen Miranda, Mário Reis, Aracide Almeida, Silvio Caldas, Orlando Silva. No meio de tantas estrelas, nenhuma foi tão onipresente e ao mesmo tempo oculta quanto Pixinguinha. Isso porque, mesmo quando ele não assinou composições e não foi solista, marcou presença em inúmeros sambas, marchinhas, valsas, modas e o que mais pintou na chamada Era de Ouro do rádio. Um repertório de respeito que a gente vai apresentar ao longo da temporada do Pixinguinha na pauta, mas que aqui já merece uma primeira amostra da importância do Pixinguinha arranjador para esses sucessos. E essa amostra é o samba que vem agora, no nosso repertório, diretamente do Carnaval de 1934,
quando foi um dos mais cantados pelos foliões. Seu lançamento em disco foi no fim de 1933, na voz do polivalente Almirante e com acompanhamento do grupo Diabos do Céu, de Pixinguinha, também arranjador da faixa. Atenção, ouvinte, para os contracantos de Clarone, irmão baixo do clarinete, que dão uma bossa toda especial a esse clássico de Noel Rosa e Kid Pepe. O orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu, e também vão sumindo as estrelas lá no céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal. E o orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu, e também vão sumindo as estrelas lá no céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal. Meu cortinado é o vasto céu de anil, e o meu despertador é o guarda civil, que o salário ainda não viu, e o orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu, e também vão sumindo as estrelas lá no céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal. A minha terra dá banana e aipim, meu trabalho é achar quem descasque por mim. Vivo triste mesmo assim, e o orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu, e também vão sumindo as estrelas lá do céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal. A minha sopa não tem osso nem tem sal, se um dia passo bem, 2 e 3 passo mal. Isso é muito natural e... Você está ouvindo Pixinguinha na Pauta. Meu amor tem dó, meu amor tem dó. Dum 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 dum. Ah, morena tem pena, mas ouve o meu lamento. Tento em vão me esquecer, mas ai, o meu tormento é tanto que eu vivo em pranto, sou tão infeliz. Não há coisa mais triste, meu benzinho, esse chorinho que eu te fiz sozinho. Estamos ouvindo o choro Lamento, composição de Pixinguinha aqui apresentada em sua versão cantada, com versos de Vinícius de Moraes. Gravação de 1966 do primeiro disco do MPB4, que contribuiu bastante para o sucesso desse choro. Foi lançado em disco originalmente nos idos de 1928, com o nome de Lamentos, no plural. Um choro que é um dos mais queridos do Pixinguinha
tanto pelos ouvintes quanto pelo próprio compositor, a julgar pelo tanto que esse choro está presente no acervo Pixinguinha. E é a propósito da história e das histórias desse choro que eu chamo para a roda do nosso Pixinguinha na Pauta 3 especialistas no assunto, roteiristas desse programa junto comigo, além de músicos apaixonados e estudiosos de tudo que se refere a Pixinguinha. Um trio da pesada de integrantes da equipe do Instituto Moreira Salles: Bia Paz Leme, Marcílio Lopes e Paulo Aragão. Sejam bem-vindos ao programa. Bom, começando o nosso bate-papo, eu vou chamar Bia Paz Leme para abrir os trabalhos. Eu falei há pouco da presença de lamentos no acervo Pixinguinha do Instituto Moreira Salles. Bia, fala um pouco dessa presença. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos, bem-vindos ao nosso programa Pixinguinha na Pauta. Eu gostaria, então, primeiro de falar dessa presença, porque, assim, por que faz diferença o arranjo de lamentos? Dentro do conjunto todo, a gente tem mais de 100 manuscritos dessa música, né? Não é apenas um arranjo, a gente consegue enxergar ali pelo menos 2 arranjos diversos, um de 1933 e outro de 38, mas há partituras de 1925 também, sendo que a primeira gravação dessa música é de 28. Então, isso nos faz pensar que talvez a data de composição da música Lamentos seja desses primeiros manuscritos de 1925, tá? E os outros arranjos de Pixinguinha, quer dizer, em sua maioria, com uma ou outra exceção, tem em média 30 manuscritos por aí. Alguns com 30 e um pouco mais 40, 50, alguns chegam a 50, 60, mas 100, eu acho que isso só acontece com Lamentos, talvez com o arranjo sinfônico do Carinhoso também, que é um arranjo parrudo, né? Mas isso eu acho que dá a medida, eu acho que da especial predileção, assim, do Pixinguinha por esse choro. Ele foi muito trabalhado ao longo da vida dele. Você vê, se é uma composição de 25, ele trabalha com formações diferentes, tudo bem, existe alguma coisa de adaptação nisso, mas existe recriação também, né? Ele parece que o choro vai caminhando com ele. À medida em que ele cresce como músico, como arranjador, ele traz o lamento junto para fazer uma nova versão, uma versão atualizada, né, do Pixinguinha atual para esse arranjo. Até que a gente chega a essa versão que vai ser apresentada daqui a pouco. É quase que uma obra aberta, né? Ele vai fazendo e vai aprimorando, vai amadurecendo junto com ele. Isso, né? Exatamente. Bom, então vamos ouvir um trecho dessa primeira gravação de Lamentos, de 1928, pela Orquestra Típica Pixinguinha Donga, gravação da Parlophone. Na biografia Pixinguinha, Vida e Obra, o escritor e pesquisador Sérgio Cabral traz na página 122 o trecho de uma crítica do Cruz Cordeiro na sua revista Fonoarte sobre o lançamento de Lamentos, em 1928. Diz Cruz Cordeiro, abre aspas, o quarto disco contém 2 choros, um de Pixinguinha, Lamentos, outro de Donga, Amigo do Povo, sobre os quais não podemos deixar de notar que em suas músicas não se encontra um caráter perfeitamente típico. A influência das melodias e mesmo do ritmo das músicas norte-americanas é nesses 2 choros bastante evidente. Este fato nos causou sérias surpresas, porquanto sabemos que os compositores são 2 dos melhores autores da música típica nacional. Fecha aspas.
Marcílio Lopes, quais suas impressões sobre essas apreciações de Cruz Cordeiro? Boa noite. Essa crítica do Cruz Cordeiro ficou um pouco marcada e foi sempre reavivada nas décadas seguintes por personagens importantes ali no cenário do rádio, como o Almirante, e do cenário do choro especificamente, como Jacó, que volta para essa crítica no disco dele Vibrações de 67, citando essa acusação para cima de Pixinguinha de que ele teria se jazificado. A grande questão é que Pixinguinha vivia o tempo dele com muita intensidade musicalmente, ele participava de orquestras, ele tocava na rádio, ele compunha, ele arranjava, então tinha uma dinâmica que ele funcionava como uma esponja naturalmente, ele estava escutando, ele não estava trancado dentro de uma casa se valendo somente de sua fonte natural da música negra, vamos dizer, que representava o que se procurava escutar em Pixinguinha. Ele escutou, é provável que ele tenha escutado jazz, que ele tenha escutado música clássica, a gente vê nos arranjos dele, do material do programa da Velha Guarda, ele também trabalhando com alguns temas mais clássicos, de música ligeira, europeia mais ligeira, que vai dar aqui na realidade que está na base de todo o processo de consolidação do choro, das polcas nacionais. Então eu acho que isso aí na realidade deve ter passado para ele como nada, assim, porque na realidade ele tinha uma dinâmica que era própria dele de fazer, trabalhar e vamos que vamos. Isso ficou um pouco marcado por a insistência de vez em quando voltar a isso, que o Jacó pega quase 40 anos depois, 28 para 67, então quase 40 anos depois ainda está falando nesse assunto, que já tinha passado essa crítica, e na realidade a música que vai ficar é a obra do cara, que é mais importante e valorizada como ele foi pela presença do Vinícius como letrista na obra, que valorizou também a retomada do Jacó também. Então a riqueza da música, e o cara, foi uma infelicidade, uma crítica do cara, mas não, acho que não, em nenhum momento teve maiores consequências para a obra do Pixinguinha. Na verdade, a constatação do jazz no Lamentos talvez não seja equivocada, né? A grande questão aí é o juízo de valor em cima disso, quer dizer, do que é bom, o que não é, o que é puro ou não é. Exatamente, né? O cara queria esse ideal de essa pureza, esse mito da pureza de um lugar, de uma música ideal que existe, que na realidade se fragiliza completamente depois que você olha a música brasileira na sua origem, né? E na convivência dela, principalmente na primeira metade do século XX, né, que começou a misturar com todas as outras grandes músicas. Bom, agora é hora de trazer aqui para a nossa mesa, para a nossa conversa, mais um integrante da equipe IMS, que vai trazer sua contribuição. Com a palavra, Paulo Aragão. Eu acho que a audição assim, desse arranjo do Lamentos é muito exemplar, assim, de uma característica que é fascinante do Pixinguinha, né? Do arranjo que a gente ouviu de 28 e do arranjo que a gente vai ouvir daqui a pouco. A gente vai fazer uma pequena comparação aqui. Eu acho que é exemplar em mostrar uma inquietude, assim, sabe? O Pixinguinha está sempre procurando um som diferente, está sempre procurando rearrumar e criar uma sonoridade diferente, usar, como o Marcílio falou, a imensa antena musical que ele tinha, em busca do novo, em busca da novidade. Essa busca, eu acho que algumas vezes pode ter sido compreendida de maneira, por exemplo, essa crítica, que eu acho que é até uma crítica assim, meio supervalorizada, sabe, assim, na história da música brasileira, e se criou um tabu assim, em torno desse negócio de ser a música americana, a influência do jazz. Eu acho que é óbvio que o Pixinguinha escutava jazz, como escutou na viagem para a França, e eu acho que ele usou isso de uma maneira inteligentíssima, maravilhosa, super brasileira, assim como ele usou outras referências musicais também. Então a gente queria aqui mostrar para vocês, ouvintes do Pixinguinha na Pauta, alguns exemplos, assim, comparando esse som que a gente ouviu, que é de 1928, vocês vão ver que em comparação ao outro arranjo, que é de 38, é um arranjo
de 10 anos. Cabe ressaltar aqui uma coisa importante, que esse arranjo de 28 a gente não tem as partituras dele. Nessa época, o Pixinguinha atuava em gravações, não existia o rádio ainda comercialmente, vamos dizer assim, né? Então o Pixinguinha atuava em gravações e ele não guardou, pelo menos não estão no acervo, e a gente acredita que tenham se perdido, assim, milhares de obras-primas de arranjos, composições e tal, a gente se extraviaram, a gente perdeu essas partituras. O que a gente tem no acervo são essas primeiras partituras, como a Bia falou, datadas de 1925, e a partir disso aí, um grande arranjo que vai se consolidando ao longo dessa década, desde essa primeira gravação de 28 até esse arranjo fechado, assim, que é o de 1938, que a gente vai ouvir agora. Então a comparação entre esses dois arranjos é muito interessante e é muito, como eu disse, exemplar dessa capacidade do Pixinguinha de se reinventar, de se criar e de nunca estar conformado com a mesma ideia, estar sempre buscando ideias diferentes. Então, por exemplo, a gente pode ouvir na introdução, vamos tocar só um pedacinho da introdução desse arranjo de 38, para vocês verem já que ele tem basicamente a mesma ideia do arranjo de 10 anos antes, da década de 20, mas a orquestração é muito mais grandiosa, o andamento é mais lento, né? E a música já soa de outra maneira. Logo depois dessa introdução, o Pixinguinha apresenta a melodia da música no mesmo instrumento que ele escolhe no arranjo anterior, que é o trombone. Uma região muito expressiva do trombone. Só que se no arranjo de 28 a gente tinha um conjunto fazendo com banjo, né, fazendo ritmo, aqui nesse arranjo ele já cria uma textura totalmente diferente, com as madeiras fazendo uns ataques junto com as cordas em pizzicato. Vão entrando os contracantos até chegar na hora que entra a orquestra inteira. Vamos ouvir esse trechinho. Finalmente, na repetição da primeira parte, que no arranjo de 28 ele nem repetia, ele já ia direto para a segunda parte. Na repetição dessa primeira parte, Pixinguinha usa a orquestra inteira, um dos momentos mais belos do arranjo. Ele entra com a melodia nos metais, muito, muito, muito forte, um som muito poderoso, e cria nas cordas um contracanto super bonito que vai envolvendo essa melodia. E aí a gente ouve até uma reharmonização que ele faz com um tipo de sonoridade que estava muito em voga nessa época, na década de 30, né? Que são uns acordes assim, de sétima, paralelos, assim, eles vão, é um cromatismo de acordes. E isso você encontra assim, na música impressionista, na música de Ravel e de Debussy, da década anterior, do Ravel no caso. Você encontra no jazz também, na música do Duke Ellington. Eu acho que isso mostra que o Pixinguinha estava antenado com tudo que estava acontecendo no mundo, né? E eu acho que até a crítica que o Cruz Cordeiro faz é pertinente, quer dizer, não como crítica, mas eu acho que é um grande elogio isso que ele diz a respeito dessa antena, eu entendo assim, dessa antena do Pixinguinha. E um último exemplo que eu queria destacar, que eu acho que é genial, assim, na segunda parte da música, que é muito famosa também, né? O mais comum é que nos próprios arranjos anteriores do Pixinguinha, e todo mundo toca sempre aquela melodia com duas vozes, em terças, um som que é muito particular. A gente montou aqui no MIDI, um computador, só para ouvir essa melodia apresentada com duas vozes.
Só que o Pixinguinha, nesse arranjo, ele acrescenta uma terceira voz, que é uma voz estranha, é uma voz que parece que está num outro tom, é um efeito acústico, um efeito genial. Bom, o Choro Lamentos vai reaparecer no pessoal da velha guarda, lá na virada da década de 40 para 50, já modificada, com a segunda parte diferente. E é esse arranjo que a gente vai apresentar aqui, na interpretação da orquestra Pixinguinha na Pauta, com regência do maestro Pedro Aragão, em gravação ao vivo de 2014 no Teatro João Caetano. Mas antes eu gostaria de agradecer a presença e as contribuições da equipe do IMS aqui no Pixinguinha na Pauta, Bia Paz Leme, Marcílio Lopes e Paulo Aragão. Com vocês, Lamentos.
Depois desse belíssimo e grandioso arranjo de Pixinguinha para o choro Lamentos, de sua autoria, tocado pela orquestra Pixinguinha na Pauta com regência de Pedro Aragão, agora a gente vai falar do outro lado da história, ou seja, a obra do Pixinguinha compositor servindo de inspiração para outros grandes arranjadores da música brasileira. E no caso desse próximo número musical, pode-se dizer que foi, assim como Pixinguinha, um dos grandes formatadores do arranjo brasileiro para a música popular na chamada Era de Ouro do rádio. Estou falando de Radamés Inátali, amigo e fã do personagem desse programa, a quem dedicou inclusive o primeiro movimento da suíte Retratos, composta em meados da década de 1950 para bandolim, regional e orquestra de cordas. Mas aqui nesse primeiro Pixinguinha na Pauta, Radamés comparece com um arranjo para um grande clássico do choro, 1-0, composição de Pixinguinha dedicada à primeira conquista internacional da nossa seleção brasileira de futebol, que conquistou o Sul-Americano de 1919, derrotando os uruguaios no Estádio das Laranjeiras pelo placar de 1-0. A gravação que vem agora no nosso repertório é de 1975, nos pianos de Radamés e Laércio de Freitas, no acordeon de Chiquinho, na guitarra de Zé Menezes, no contrabaixo de Vidal e na bateria de Luciano Perrone. Com vocês, o sexteto Radamés Inátali. O pianista, compositor e arranjador Radamés Inátali, que a gente acabou de ouvir com o seu sexteto interpretando 1-0, foi um dos personagens decisivos no ressurgimento do choro na década de 1970, como incentivador de jovens chorões como os músicos que formavam a Camerata Carioca, estreante em disco no ano de 1979. Desse time fazia parte o grande músico que vem agora no nosso repertório, Rafael Rabelo, com seu violão de 7 cordas. Aqui, ele se junta a Dino para interpretar Segura Ele, choro gravado pela primeira vez em 1930 pelo próprio compositor Pixinguinha. Nessa gravação que vamos ouvir, de 1991, Dino e Rafael são acompanhados por Neco no cavaquinho e nas percussões de Jorginho e Celcinho Silva. Segura Ele.
Foi no ano 2000 que o acervo Pixinguinha chegou ao Instituto Moreira Salles, sendo objeto de um trabalho incansável e minucioso de catalogação e pesquisa. Um trabalho e tanto que, além de possibilitar o acesso aos itens do acervo, resultou em publicações fundamentais, como 4 álbuns de partitura em torno da obra de Pixinguinha como compositor e, sobretudo, arranjador. O segundo desses álbuns saiu na época das comemorações pelos 115 anos do nascimento de Pixinguinha, no dia 23 de abril de 2012. Nome da publicação? Pixinguinha Inéditas e Redescobertas. Um senhor caderno de partituras contendo 20 composições desconhecidas de Pixinguinha que ainda precisavam de alguém que abrisse o baú e jogasse luz sobre essas preciosidades. Pois é com uma delas que a gente vai encerrando essa primeira edição do nosso Pixinguinha na Pauta. Uma belíssima valsa chamada Inês, inédita até a publicação desse caderno de partituras em 2012 pelo IMS. Quem toca Inês é o pianista André Memari.
Com essa linda gravação da valsa Inês, de Pixinguinha, por André Memari, a gente vai ficando por aqui com o nosso programa, que volta no primeiro sábado de fevereiro, trazendo os eternos arranjos feitos por Pixinguinha para o Carnaval. Valeu pela audiência, pessoal, e até a próxima. Pixinguinha na Pauta. Apresentação Pedro Paulo Malta. Roteiro Pedro Paulo Malta, Paulo Aragão e Bia Pasleme. Edição Felipe de Castro. Rádio Batuta, a rádio de internet do Instituto Moreira Salles.